amigos inscritos do canal do Professor Wendel, estamos aqui de volta, fechando aqui a nossa introdução. Quero, antes de iniciar o nosso assunto de hoje, fazer uma recomendação da Eletrônica Espacial de Naval, do meu amigo Clovis. É um site muito legal. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. São muito interessantes essas aulas. Ele tem mais de 30 mil inscritos. Ele dá dicas de manutenção, principalmente em televisores, né? São vários vídeos aí mostrando o dia a dia de uma eletrônica lá no Rio Grande do Norte, né? Um grande abraço ao meu amigo Clovis, que está sempre mandando material, conteúdo de qualidade para nós, né? Vou fechar aqui o seu link rapidinho. E o outro canal que eu gostaria também, nosso parceiro é o Pastor Felipe, que é o Gabinete do Mestre, também muito interessante, com dicas de matemática. Nós temos aqui revisão da regra de 3 e circunferência e outros conteúdos também, de diversos conteúdos muito bons. E para você que ainda também não é inscrito no canal do Wendel Técnico em Edificações, Professor Wendel, agora promovido a técnico em edificações. Estamos atendendo aqui no estado de Goiás e região. O nosso assunto de hoje, eu trouxe para vocês hoje um assunto muito interessante, que é um guia, o Guia do Candidato, um manual escrito no ano 2000. E é permitida a divulgação dos textos desse livro desde que citadas as fontes e os autores, né? Então vamos lá aqui, quero ler para vocês. A idealização é do senador Jorge Bornhausen, do PFL de Santa Catarina. Coordenação editorial do deputado Vilmar Rocha, PFL de Goiás. Supervisão de Romero Azevedo. Produção de texto Wanda Célia de Oliveira. Revisão e leitura Geraldo Martins. A capa, texto e imagem sobre o desenho de Beto Figueira, e a programação visual também de textos e imagens. Esse livro em especial, se vocês observarem aqui, é um manual do PFL com regras e orientações para os candidatos às eleições municipais. Não sou filiado ao partido. O que eu quero mostrar para vocês aqui do Partido da Frente Liberal é um conteúdo, né, do Instituto aqui da Escola Nacional de Gestores Públicos, de algo muito interessante, de uma pessoa nada mais, nada menos que Graciliano Ramos, né, esse famoso escritor brasileiro, que também foi prefeito. Vamos aqui ao relatório de contas do escritor Graciliano Ramos, né? Um cara visionário, uma pessoa muito importante na literatura brasileira. No seu relatório, 10 anos de escrever Vidas Secas, obra-prima da nossa literatura, Graciliano Ramos, que nasceu no ano de 1892, faleceu no ano de 1953, foi prefeito de Palmeira dos Índios, interior do Alagoas. Além da competência administrativa e do rigor fiscal, os relatórios de Graciliano sobre o trabalho na prefeitura mostram seu enorme talento literário e o respeito pelo bem público. Logo abaixo nós vamos ver aqui um texto produzido por ele, né, grande escritor, e vemos que ele também foi um visionário. Tudo aquilo que se vive hoje na política brasileira não é nada novo, né? Você veja que no começo do século passado, Graciliano Ramos, essa figura, esse ícone da literatura brasileira, usou da literatura para dizer verdades e fatos da vida, do cotidiano, da política do povo brasileiro. Vamos lá, esse grande produto da literatura, só esse relatório do Graciliano Ramos já seria o suficiente para nós ficarmos ainda mais interessados nos textos dele. Eu amo aquele livro Vidas Secas, é muito interessante. É um autorretrato do povo nordestino e também do povo brasileiro. Apesar de ser goiano, eu tenho Vidas Secas também como parte da minha vida. Apesar de contas, né,
O Brasil todo ama o Nordeste, ama principalmente o Nordeste, o povo nordestino, povo muito trabalhador, que está presente, né, o Norte e Nordeste em todo o Brasil. Nós temos nordestinos em todo o Brasil. Mas vamos ao que interessa? Eu tomando uma aguinha aqui, vocês vão acompanhando comigo. Olha como ele produziu e iniciou o relatório ao governo do estado de Alagoas. Excelentíssimo senhor governador, trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Não foram muitos que os nossos recursos são exíguos, assim minguados, entretanto quase insensíveis ao observador afastado, que desconheça as condições em que o município se achava. Muito me custaram. O principal, o que sem demora iniciei, o de que dependiam todos os outros, segundo creio, foi estabelecer alguma ordem na administração. Havia em Palmeiras inúmeros prefeitos, os cobradores de impostos, o comandante do destacamento, os soldados, outros que desejavam administrar. Cada pedaço do município tinha sua administração particular, com prefeitos e inspetores de quarteirões. Os fiscais, esses, resolviam questões de polícia e advogavam. Bom, vamos ver aqui, a cidade é Palmeiras dos Índios, no estado do Alagoas. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Palmeiras dos Índios, Alagoas. Olha só. É a quarta maior cidade do estado e está localizada no agreste alagoano. O município conta com aproximadamente 73 mil habitantes hoje e está a cerca de 136 quilômetros da capital Maceió. Então tem uma área de 460 quilômetros quadrados. Hoje o prefeito é o senhor Júlio César. População estimada de mais de 70 mil habitantes. Então vemos que é a quarta maior cidade do estado. Muito interessante isso, porque Graciliano Ramos, veja as minhas anotações de colorido, né? Fiz o escaneamento da imagem vamos sair aqui, voltando para a parte 2. As partes que eu gostaria de destacar, coloquei colorido, né? Coloquei propositadamente em preto e branco. Já faz 19 anos que foi publicado esse manual, né, de sugestões para as eleições municipais, e colocaram este rico exemplo do Graciliano Ramos. Vamos dar continuidade no relatório dele? Depois eu faço os comentários. Para que semelhante anomalia desaparecesse, lutei com tenacidade e encontrei obstáculos dentro da prefeitura e fora dela. Dentro, uma resistência mole, suave, de algodão de rama. Fora, uma campanha sorna, oblíqua, carregada de bilis. Pensava uns que tudo ia bem nas mãos de Nosso Senhor, que administrara melhor do que todos nós. Outros me davam 3 meses para levar um tiro. Não sei se a administração do município é boa ou ruim. Talvez pudesse ser pior. Vamos lá, então. Veja que ele próprio se autoavalia e não se dá, né, a liberdade de dizer se a administração dele é boa ou ruim. E coloca que talvez poderia ter sido pior, né? Então, além da sua mente prodigiosa, uma modéstia também compatível com o seu intelecto. Vamos ver o primeiro assunto que ele colocou no relatório: iluminação. Se a iluminação da cidade custou muito, a culpa não é minha. É de quem fez o contrato com a empresa fornecedora de luz. A prefeitura foi entrujada quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o fornecimento de luz. Apesar de ser um negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras. É um bluff.
Pagamos até a luz que a lua nos dá. Olha, se já em 1920 já tinha problema com os contratos, imagina hoje a Operação Lava Jato tentando colocar às vistas da população brasileira, né, algumas falcatruas e contratos de gaveta e muitos outros problemas que nós brasileiros já sabemos. Olha só o que está acontecendo num pequeno município do interior do estado do Alagoas. Em 1920, praticamente 100 anos atrás, um contrato com a prefeitura que foi feito, né, olha só os adjetivos que ele colocou, ele se expressa de uma forma muito, não sei nem qual adjetivo usar para ele aqui, de uma forma muito inteligente, muito clara, transparente. Os adjetivos, a forma como ele denuncia um problema sério e até mesmo com um tom de sarcasmo e humor, né? Não deixa de ser um relatório, um documento oficial, mas você vê que ele usa elementos que pode dar até um tom de humor. Para quem está vendo hoje, né, 100 anos depois, vendo esse relatório dele, podemos comparar com vários exemplos da administração pública referente a esse problema. Né, uma estatal também do nosso estado que foi privatizada e, pelo jeito, faltou luz lá no dia, deu um blackout, né, um termo em inglês aqui hoje, para essa questão do contrato de iluminação do nosso estado, né? Vamos para o próximo assunto que ele estava tratando aqui. Ele resumiu, está mais do que dito, o problema da iluminação. Vamos para a parte da administração, que deve ter sido muito prodigioso isso aqui também. Vamos lá, administração. Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. Lembrando que nessa época não havia internet, não havia computadores. A comunicação se dava pelas cartas, né? E telegrama era algo, vamos dizer assim, muito moderno para aquela época, né? De ordinário, vai para eles dinheiro considerável. Não há vereda aberta para matutos, forçados pelos inspetores que prefeitura do interior não ponha no arame, proclamando que a coisa foi feita por ela. Comunicam-se as datas históricas ao governo do estado, que não precisa disso. Todos os acontecimentos políticos são badalados. Olha só, vou dar uma pausa aqui. E o que ele está colocando, talvez na minha leitura não dá para perceber, mas eu quero dizer que eu quero dar um destaque. Os telegramas, né, pelo que eu entendi, os telegramas, não havia necessidade de tanto envio de telegrama. Ou seja, estava usando-se a verba destinada ao telegrama de forma abusiva. Não era necessário tanto telegrama para difundir as informações. Prova disso hoje com os aplicativos que temos nos aparelhos de celular. Ah, Graciliano, se você tivesse um smartphone em sua época, viu? Você ia ver o tanto que você ia economizar na sua administração. Não ia precisar dos telegramas, né? Vamos lá, ele dá sequência aqui no texto dele. Por que se derrubou a Bastilha? Um telegrama. Por que se deitou uma pedra na rua? Um telegrama. Por que o deputado F esticou a canela? Um telegrama. Conclusão. Dispêndio inútil. Toda a gente sabe que isso por aqui vai bem. Olha só a conclusão dele. Dispêndio inútil. Eu ainda grifei. Toda a gente sabe que isso por aqui vai bem. Ah, pagamos até a luz que a lua nos dá. Página 82. Continuando aqui aquele pensamento dele. Deputado morreu que nós choramos e que em 1559 Dom Pedro Sardinha foi comido pelos caetês. Ou seja, isso te faz lembrar de alguma coisa? Contratos com empresas de publicidade, marketing, coisas afins? Não vou dizer nada, deixa para vocês colocarem aí nos comentários. Esse vídeo vai ficar aberto. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, põe o dislike aí. Mas eu gostaria de ver
né, o que vocês, telespectadores do YouTube, acham dessas verbas que são gastas com as empresas. Se está de acordo, o que você gostaria. Se você não quer dizer nada, continua no anonimato mesmo. Não vai mudar muita coisa, não vai chegar não vai ter muito fruto não. Apenas vai ficar registrado no YouTube, talvez alguém que possa resolver algum dia leia. Ou como no caso aqui do Graciliano, 100 anos depois, vai que alguém esteja vendo esse vídeo, vendo os comentários e resolva algum problema com base nos comentários desse vídeo, até mesmo no próprio conteúdo desse vídeo. Bom, uma questão que traz problema a toda e qualquer administração pública: a arrecadação. Vamos ver como estava a arrecadação lá na Palmeira como é que chama a cidade mesmo? Palmeira dos Índios, cidade que Graciliano Ramos administrava em 1920. As despesas com a cobrança dos impostos foram altas porque os devedores são cabeçudos. Eu disse ao conselho em relatório que aqui os contribuintes pagam ao município se querem, quando querem e como querem. Chamei um advogado e tenho 6 agentes encarregados da arrecadação. Muito penosa. O município é pobre e demasiado grande para a população que tem, reduzida por causa das secas continuadas. Então veja bem, ele tem 6 pessoas, 6 funcionários públicos, que são agentes lá encarregados da arrecadação, e chamou um advogado para ver essa questão das entradas da prefeitura, né? Veja que eu fiz um destaque porque são 6 pessoas responsáveis por isso. Não sei muito bem o que ele quis dizer, mas de acordo com o que foi chegando aqui de mensagens, talvez nós chegamos a uma conclusão juntos, né? Bom, limpeza pública. O que eu grifei aqui foram as estradas. Nessa época, os automóveis eram um artigo de luxo e provavelmente poucas unidades aqui no Brasil. Não sei se lá no Alagoas tinha automóveis, mas provavelmente cavalos, carroças, né, as vias públicas eram ocupadas por esses objetos, né, por essas máquinas e por esses animais. Vamos ver o que ele escreveu no relatório dele? Cuidei bastante da limpeza pública. As ruas estão varridas, retirei da cidade o lixo acumulado pelas gerações que por aqui passaram, incinerei monturos imensos que a prefeitura não tinha suficientes recursos para remover. Isso, ô Graciliano, não se preocupe. Os seus descendentes de 100 anos após também continuam com esse mesmo problema. E vamos mais. Houve lamúrias e reclamações por se haver mexido no cisco preciosamente guardado em fundos de quintais. Lamúrias, reclamações e ameaças porque mandei matar algumas centenas de cães vagabundos. Lamúrias, reclamações, ameaças, guinchos, berros e coices dos fazendeiros que criavam bichos nas praças. Fiz cortes profundos, aterros consideráveis, valetas e passagens transversais para as águas que descem dos montes. Agora veja meu grifo aqui com 2 retângulos azuis. Durante meses mataram-me o bicho do ouvido, com reclamações de toda ordem contra o abandono que deixava a melhor entrada para a cidade. Chegaram lá pedreiros, outras reclamações surgiram, porque as obras irão custar um horror de contos de réis, dizem. Olha, Graciliano, se não faz obra, existe reclamação. Se a obra é feita, existe reclamação do gasto do dinheiro público. Realmente, a sua vida aí não foi fácil, viu? A terceira e penúltima página, continuando o relatório dele,
tem mais grifos aqui que eu gostaria que você, aí meu ouvinte, meu telespectador do canal do Professor Wendel, compartilhasse comigo as suas ideias e sugestões. Olha só, aqui com relação às arrecadações do município. Custaram alguns, provavelmente. Não tanto quanto as pirâmides do Egito, contudo. O que a prefeitura arrecada basta para que nós não resignemos às modestas tarefas de varrer as ruas e matar cachorros. Coloquei em verde e amarelo aqui as duas tarefas que a prefeitura estava executando. Não sei quem eram os agentes e não sei quantos eram, mas as duas tarefas eram varrer rua e matar cachorro. Convenho em que o dinheiro do povo poderia ser mais útil se estivesse nas mãos ou nos bolsos de outros menos incompetentes do que eu. Em todo caso, transformando em pedra, cal, cimento, etc. Sempre procedo melhor que se eu distribuísse com os meus parentes, que necessitam, coitados. Olha, este último parágrafo, essa conclusão da arrecadação, se o Graciliano soubesse o que aconteceria 100 anos depois dessa sua administração, dessa sua gestão, o alto poder executivo do país poderia facilmente se encaixar nessa situação. Não vou entrar no mérito da questão, até porque é algo recente e pode haver grandes retaliações e não estou interessado nisso. Mas você, tanto quanto eu, que está me ouvindo aí, sabe que houve uma grande mudança, né, na nossa administração pública, né, o cargo da presidência da República, e essa questão de competência, olha só meu grifo de azul, ele é tranquilo de ser, ele é seguro. Ele sabe que a administração, a gestão dele estava sendo feita com todo o primor, com toda a qualidade. E se fosse outro que estivesse em seu lugar, tomando posse, né, da arrecadação, do dinheiro alheio, provavelmente haveriam-se pessoas mais competentes. Olha, realmente é um problema que a moral e a ética de Graciliano não permitiria nunca, jamais, se apropriar do bem público, que ele sabia os custos, né, os prejuízos que traria para a pessoa dele. Na hora do acerto de contas final, ele sabia muito bem a quem ele ia prestar conta disso, né? Bom, essa parte das leis municipais, vamos lá, leis municipais. Em janeiro do ano passado, não achei no município nada que se parecesse com lei, fora as que havia na tradição oral, anacrônicas, do tempo das candeias de azeite. Mais uma alfinetada no pessoal da luz, né? Constava a existência de um código municipal, coisa inatingível e obscura. Procurei, rebusquei, esquadrinhei, estive quase a recorrer ao espiritismo. Convenci-me de que o código era uma espécie de lobisomem. Afinal, em fevereiro, o secretário descobriu-o entre papéis do Império. Era um delgado volume impresso em 1865, encardido e dilacerado, de folhas soltas, com aparência de primeiro livro de leitura do Abílio Borges. Quem foi Abílio Borges? Bom, esse a gente vê depois, né? Um furo. Encontrei no folheto algumas leis, aliás, bem redigidas e muito sebo. Bom, receber um elogio desse do Graciliano provavelmente é um privilégio, né? Vamos mais. Com elas e com outras que nos dá a divina providência, consegui aguentar-me até o Conselho, em agosto, votou o Código atual.
Eu quero que você veja aqui, ó, bem no lado esquerdo da página 84, um pequeno resumo que ele fez e que eu coloquei alguns destaques. Perdi vários amigos ou indivíduos que possam ter semelhante nome. Não me fizeram falta. Você vai entender por que ele colocou esse texto aqui daqui a pouquinho. Vamos lá para o lado de cada folha. Conclusão. Procurei sempre os caminhos mais curtos. Nas estradas que se abriram só há curvas, onde as retas foram inteiramente impossíveis. E acredite, a estrada que ele está dizendo não tem nada a ver, não é no sentido literal de estrada. Viu? Ele está colocando aqui na questão do sentido figurado. Os caminhos que ele foi, tentou sempre fazer reta e direto no assunto. E só houve curva, onde as retas foram inteiramente impossíveis. Evitei emaranhar-me em teias de aranha. E olha só outro destaque meu. Certos indivíduos, não sei porquê, imaginam que devem ser consultados. Outros se julgam autoridade bastante para dizer aos contribuintes que não paguem impostos. Quem seriam essas pessoas aqui, hein? Coloquei esse destaque, mas fiquei curioso, eu não consegui ainda atinar para quem possa ser essas pessoas ou essas autoridades, conforme ele colocou aqui, que estavam tendo autonomia, tomando atitudes que não cabiam, não competiam a eles, né? Mas vamos lá. Não me entendi com esses. Resultado final que não houve consenso. E a Bíblia diz que dois não andam junto se não estiver de acordo. Corretíssimo, né? Então não tem como você andar junto com quem não tem as mesmas ideias. Uma hora vai vir um choque e ele já deixou claro isso, né? Continuando aqui. Há quem ache tudo ruim e ria constrangidamente. Opa, é isso mesmo. E escreva cartas anônimas e adoeça e se morda por não ver a infalível maroteirazinha, abençoada canalice, preciosa para quem a pratica, mais preciosa ainda para os que dela se servem como assunto invariável. E vamos mais. Há quem não compreenda que um ato administrativo seja isento de lucro pessoal. Há até quem pretenda embaraçar-me em coisa tão simples como mandar quebrar pedras dos caminhos. Resultado final. Não favoreci ninguém. Devo ter cometido inúmeros disparates. Todos os meus erros, porém, foram da inteligência, que é fraca. Olha só a modéstia dele, né? Perdi vários amigos ou indivíduos que possam ter semelhante nome. Não me fizeram falta. Há descontentamento. Se a minha estada na prefeitura por estes 2 anos dependesse de um plebiscito, talvez eu não obtivesse 10 votos. Paz e prosperidade, Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929. Graciliano Ramos. Bom, então aqui eu quero encerrar esse maravilhoso texto do Graciliano Ramos. Deixar aqui a fotinho dele para vocês. Desejo a todos os telespectadores do canal do Professor Wendel um excelente dia, uma excelente semana e o espaço em aberto para eventuais dúvidas, sugestões, desabafos, enfim. Não quis provocar ninguém, simplesmente gostei muito do texto do Graciliano Ramos. Foram essas páginas de um manual de sugestões para eleições municipais, de 19 anos, né? Ele é do ano 2000,
É um manual que um partido aqui brasileiro distribuiu e eu estava mexendo na biblioteca, achei esse livro e folheando achei essas preciosidades. Eu até gostaria de encaminhar ao nosso excelentíssimo presidente, mas pode ser, devido ao grande trabalho que ele tem feito por esses dias e pela agenda dele, que para agora não seja possível ele ver isso. Mas a todos aqueles que se desejam na administração pública seguir carreira, candidatar a vereador, a prefeito, seguir a vida pública, eu gostaria que você analisasse com carinho este belo exemplo do Graciliano Ramos, um brasileiro preocupado com o patrimônio público, com o bem público, e sofreu, né, uma grande consequência que era de se esperar, que era a ausência daqueles que realmente lhe queriam bem. Porque administrar o bem alheio realmente é algo que pode trazer inimizades e desafetos, né? Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Deixe a sua sugestão aí para o canal do Wendel Técnico Edificações. Veja os outros vídeos, deixe suas sugestões, comentários, deixe o seu joinha e estou à disposição de vocês para mais vídeos. Um abraço a todos e até breve.